Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Yaris XL Hatch 2024. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada do modelo, que conta agora com 7 airbags de série, recebeu um facelift na parte frontal, deixando o carro mais atual. Esse modelo ele é vendido para o plano com isenção para PCD, isentando ICMS e IPI no seu plano total, tanto a versão hatch como a versão sedã. E são todos esses detalhes que eu quero mostrar desse carro para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse hatch compacto, partindo dos faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, lanterna, indicador de seta, farol alto e farol baixo. Todo esse detalhe com a parte em cromado, e aqui abaixo nós temos o facelift na parte frontal, que ficou com esse vinco bem aparente na parte do para-choque, que essa peça foi redesenhada com detalhe em preto fosco, onde nós temos a luz de condução diurna em LED. Aqui à frente nós temos esse detalhe em preto fosco, que já se une com a grade frontal, com as aberturas de ar aqui em colmeia e esse aplique que é na cor do veículo, que é um branco polar. Aqui acima nós temos as aberturas de ar, essa silhueta que contorna o logo, com esses detalhes da peça em preto fosco e também black piano. O logo cromado aqui da parte da frente da Toyota e os vincos que saem do capô vindo até a frente, que deixam bem marcantes. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 aspirado com 110 cavalos e torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com a tecnologia VVTi da Toyota. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. E teve uma atualização referente ao Procon VL7, que passou a contar no painel com um modo de condução Eco e Sport para que você possa estar acionando. Ele conta também com um sistema de transmissão automática CVT que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô não temos manta acústica, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Aqui nós temos a parte aqui com a calota com a pintura cinza, e a roda ela é em aço com o perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4 metros e 14 centímetros de comprimento, e o vão livre de solo é de 15 centímetros. A caixaria de roda tem essa vinco bem aparente, com um contorno aqui da primeira porta, finalizando lá na parte da lanterna, e também nessa parte de baixo aqui, finalizando lá na segunda porta. A parte da coluna A em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, que não conta com rebatimento elétrico, apenas com indicador de seta. Aqui a cor da maçaneta é na cor do veículo, que é branco polar. Na coluna B esse detalhe em preto fosco, e aqui já na coluna C esse detalhe em black piano, com toda a parte envidraçada em preto fosco, e esses vincos na parte da traseira do modelo, que eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes para vocês. Na parte traseira do modelo os detalhes começam com um refletor noturno para ajudar na visibilidade, esse vinco que atravessa todo o para-choque, que realmente fica bem aparente. Lanternas
saem da sua lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. E nós temos esses vincos que atravessam toda a tampa traseira com a inscrição Yaris cromada, assim como o logo da Toyota. Essa peça em black piano que realmente realça a parte traseira, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e terceira lanterna de frenagem. O aerofólio que aqui já é integrado na cor do veículo e a antena ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, apertando o botão aqui ao centro, você consegue estar fazendo a abertura. E esse hatch compacto tem um bom espaço de porta-malas. São 310 litros aí, comparado com seus concorrentes, tem um bom espaço. A iluminação aqui é halógena e também esses ganchos aqui, tanto do lado esquerdo e direito, que tem capacidade de 2 kg que você consegue estar utilizando. Puxando aqui, você tem o step de uso temporário com roda em aço e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. A parte aqui com o tampão e o detalhe todo em preto fosco, com essa alça que você consegue estar puxando para fazer o fechamento aqui do porta-malas do Yaris. Essa versão XL não conta com câmera de ré e nem sensor de estacionamento, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. No teste de colisão Latin NCAP, ele conta com 4 estrelas e passou a contar desde a versão de entrada com 7 airbags no total, que são 2 airbags na frente, na parte dianteira, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,55 m de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e vou me sentar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço, para vocês verem. Praticamente ainda me sobram aqui 3 dedos. O teto é preto na versão hatch e cinza na versão sedã. As alças aqui no teto, iluminação halógena e portas-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O detalhe de novidade aqui são 2 tomadas 2.1 A com tipo C para fazer recarregamento do celular, fica mais confortável e cômodo para quem vem aqui atrás para utilizar. Revestimento do banco aqui é em tecido bem macio ao toque, com essa parte aqui com diferencial no meio do banco. Vou descer aqui para mostrar um outro detalhe interessante, que é o assoalho. Ele é 100% plano, não tem aquele degrau aqui ao centro, pouco se atrapalha aí viajando com 5 pessoas. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e apertando esse botão aqui desse lado e lá do outro lado você consegue rebater o banco por inteiro, ele não é bipartido. Então um dia que você quiser carregar algo maior no porta-malas, tem como estar utilizando essa opção. Revestimento da porta aqui é com tecido bem macio ao toque preto, e aqui é um plástico rígido preto também, com os puxadores aqui e acionador do vidro elétrico. Um nicho na parte lateral com porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave ela não é do tipo presencial como na versão XS, que é intermediária, é uma chave bem simples, apenas com alarme perimétrico no modelo. Quero mostrar os detalhes aqui para vocês na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste de altura do banco. Essa outra alavanca já é inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui nós temos a abertura do tanque de combustível, que são de 45 litros, se necessário para você fazer a abertura. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Yaris XL Hatch 2024, que já está em funcionamento. A parte aqui do painel é bem simples, com iluminação branca e os detalhes azuis, como vocês podem ver. Uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas é via cabo. A parte aqui com comando de som e comando de voz e também os volumes que você consegue estar optando. Opção para telefone, para você fazer a conectividade via Bluetooth também, para fazer atendimento telefone celular via Bluetooth. Aqui referente aos ajustes, a mídia, que você tem a opção de rádio AM, FM, Bluetooth, projeção também. E voltando aqui, os apps que você consegue fazer a utilização, caso você deseje. E o detalhe, ele consegue fazer conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Novidade aqui são esses 3 pontos de afivelamento do banco traseiro, que agora tem alerta na fileira dos bancos traseiros. Isso é interessante. Ar-condicionado, que é do tipo digital, apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura apenas aqui para o lado do motorista. Aqui você aumenta e diminui o fluxo do ar-condicionado, modo automático, aquecedor aqui do vidro traseiro que você consegue ter opção.
onde você vai direcionar esse fluxo, reuso na ventilação vinda do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui você liga o ar-condicionado para fazer a utilização. Todo detalhe aqui em Black Piano, com essa parte aqui cromada e aqui esse detalhe cinza metálico que vem até mais embaixo aqui do console central, que tem um diferencial. Detalhe aqui, ó, com toda essa parte, com essas ranhuras, 2 porta-copos e o detalhe com o câmbio aqui que é do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Ele não tem a opção da câmera de ré. Colocando na opção Drive aqui, você consegue colocar para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira à sétima e para trás as reduzidas. Favorece como um freio motor numa descida de serra ou para utilizar uma marcha para baixo e para ganhar mais força para fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio. Freio de estacionamento que é manual, esse nicho aqui ao lado com uma tomada 12 volts que você consegue estar utilizando, colocar um celular para recarregar, e o descansa-braço revestido em tecido que você abre aqui. Tem uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu aparelho smartphone com a multimídia e o espaço para você utilizar da forma que você deseja. Revestimento dos bancos dianteiros também em tecido, com essa parte mais lisa, com a parte aqui com a linha aparente e todo esse detalhe aqui que é bem macio ao toque, que vem até mais em cima. A parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto e o quebra-sol aqui que é com espelho, que você puxa aqui, mas não tem iluminação aqui na parte do quebra-sol, apenas aqui a iluminação no teto. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, é da forma simples, e aqui todo o acabamento do painel aqui é com plástico rígido, com a imitação de costura, com esse detalhe em preto fosco. Esse detalhe também em preto fosco no difusor do ar-condicionado. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar e temos uma opção menor e uma outra maior para fazer a utilização. Também um detalhe ali com alto-falante para ajudar no sistema de som. E aqui na porta do motorista todos os comandos são iluminados e nós temos os ajustes dos vidros elétricos das 4 portas, e somente a porta do motorista conta com o auto down, ele sobe com toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas e regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e não conta com rebatimento, só na versão XLS, que é a topo de linha. Novidade aqui é no painel, foi adicionado aqui a função Eco Mode e Sport, para trazer mais economia e para trazer um giro maior ao motor. Ele vai fazer a troca simultânea do sistema automático, deixando o carro ali com a saída mais rápida. E esse botão para estar ligando ou desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem o freio ABS com EBD e também ABS. A abertura aqui do cofre do motor se necessário. A sua direção é eletroassistida, apenas com regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade, é um volante multifuncional apenas com esse acabamento em plástico aqui, não é em couro por ser a versão de entrada. Aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado o dispositivo referente ao computador de bordo que você consegue estar utilizando se for o caso. Aqui o painel, como eu falei para vocês, bem simples, iluminação branca e os detalhes azuis, conta giros, velocímetro, e aqui nós temos um medidor do tanque de combustível que é de 45 litros. Aqui uma tela do painel com horário, temperatura exterior, indicação de câmbio, trip A, trip B, odômetro total. Aí você apertando aqui o display no volante, ele mostra aqui a média instantânea, comparação de consumo, quanto que você consegue rodar com um tanque de combustível, está marcando ali 76 km. E aí você tem todos os detalhes aqui para fazer os configurativos, se necessário fazer o acompanhamento na sua viagem. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota Yaris XL Hatch 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Cisino Ferreira, da cidade de Caieiras, lá em São Paulo. O segundo salve do canal vai para Patrícia Lima, da cidade de São Paulo, em sua
capital. O terceiro e último salve do canal vai para Reinaldo Cabral, que não identificou a sua cidade e nem o seu estado. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!